Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Um pouco atrapalhado com meus óculos aqui, mas estou chegando. Glória a Deus. Meus irmãos, agradeço a Deus por esta oportunidade, a meu amado irmão Emerson, a missionária Clarice, a todos vocês, meus irmãos, que por graça de Deus é que estou aqui, né? Por um convite que foi através do meu irmão, chefe de missões, também da Assembleia de Deus, Gilvão. E assim eu me comuniquei com meu irmão Emerson, né? E assim ele me convidou para vir e estar com vocês. Claro que a gente cancelou a primeira pregação por causa da pandemia, né? Mas remarcamos e por graça de Deus estou com vocês novamente. Graças a Deus. Sou missionário, pastor missionário, também da Assembleia de Deus, mas de outro ministério, se chama Yeshua de Israel. E viajei em janeiro e fevereiro no Chile. E ali estive por 40 dias pregando o Evangelho, como faço todo ano. E preguei bastante, graças a Deus, um dia sim, um dia não que prego. E vou gravando as pregações, vou colocando na internet para que outras pessoas também possam receber a mensagem do Senhor. E a maioria das Assembleias de Deus de todo o Brasil, né, está também gravando as pregações para colocá-las, né, na internet. Mas, graças a Deus, estamos podendo levar o Evangelho, né, a todas as almas, né, para que assim a palavra de Deus seja pregada. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor me colocou uma palavra maravilhosa aqui em Carta aos Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. O meu jeito de pregar é bem minucioso. Eu não falo alto, não me precipito para falar, porque eu vou explicando, né? E aprofundando nos mistérios que vão sendo revelados. É quase como um ensino, cada pregação que eu faço. É o jeito que eu tenho de pregar, não por causa de mim, mas porque Deus me deu dessa forma, né? Como a cada um de nós dá um dom diferente para fazer e realizar a obra do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor aqui no capítulo 8 da Carta aos Romanos, a partir do primeiro versículo, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Amém. Glórias a Deus. Oremos. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, toca em tua igreja. Senhor, que teu Espírito Santo venha até nós. Usa teu servo como instrumento e a toda a tua igreja, para que todos nós, em teu poder, o Espírito Santo, possamos, Senhor, entender, compreender, também pregar teu santo Evangelho eterno. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, que cada um de nós seja alimentado por esta palavra e que seja segundo tua vontade, que ela seja pregada para dar glória a teu santo nome, para que nela nós possamos te adorar agora e para todo sempre. Amém. Podem se assentar. Glórias a Deus. Lendo novamente, versículo por versículo, a palavra do Senhor diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, há uma condição para a gente ter essa liberdade no poder do Espírito. Não andar no homem natural, não andar na carne. Nesta pregação, neste sermão, vamos a separar no poder da explicação da sabedoria de Deus o que é carne e o que é espírito nosso e o que o Espírito de Deus é nosso. Então, quando nós estávamos no mundo, andávamos no homem natural, na carne. Por quê? Porque nosso espírito é prisioneiro, né? Da carne, porque a nossa alma está com essa envoltura, com esse envoltório que se chama corpo. Esse homem natural está sobre essa alma que está dentro de nós. Mas quando o homem natural anda sem Deus pelo mundo, ele não tem a liberdade do Espírito Santo de Deus para ele não ser prisioneiro desse corpo carnal. Ele está prisioneiro, está dependendo desse corpo carnal, porque ele não tem a liberdade do Espírito Santo de Deus nele. Então o homem carnal é aquele que é prisioneiro às paixões do mundo. Digamos assim, todo homem que nasce condenado para se perder. E pela misericórdia de Deus, nós, uma vez separados por Deus, já temos não somente a salvação, mas a glória de Deus dentro de nós, porque o Espírito que habita em nós, de Cristo, de Deus, nos dá essa liberdade para andar no nosso espírito, pelo poder do Espírito Santo de Deus, no nosso espírito andarmos com a força, o poder, a sabedoria que Deus dá a todo homem que já tem a Cristo em seu coração. O que temos em nós? Temos o nosso corpo carnal. A palavra nos diz, nos ensina que nós há um espírito. O assopro de Deus, por enquanto vivemos aqui. Também temos a alma. Mas o Espírito de Deus é o próprio Deus que, quando habita no crente, dá liberdade a esse espírito, a essa alma que está em todo o homem. Porque o homem que não tem o Espírito de Deus, se ele morrer, falecer ou adormecer, ele não sobe, ele desce, né? Tem uma oportunidade ainda, como a palavra mesmo fala, né? Que depois do milênio, os que serão julgados pelos seus próprios atos, né? Eles poderão, alguns, vir a se salvar, embora essa incertidumbre não aconselho para homem algum, né? A gente tem que pregar o Evangelho para que todos nós, renunciando a esse homem natural, possamos obter a salvação,
ainda estando neste mundo, nessa condição que se vê em cada um de nós, no homem natural mesmo. Então, embora sejamos ainda prisioneiros em muitas coisas desse mundo, em Cristo Jesus somos livres. Glórias a Deus. Já não há tristeza em nós, mas há um gozo por ter o Espírito de Deus dentro de nós. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida, que é o Espírito de Deus, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a palavra aqui nesse versículo está falando que há uma lei nos nossos membros. Vai falar a continuação da lei escrita por Moisés e dada por Deus a Moisés para que fosse a lei pela qual o povo judeu tinha que ser guiado, né? Os preceitos da lei. Embora era a lei de Deus, mas ela estava escrita em tábuas de pedra. Por quê? Porque ainda não era o tempo, naquela época, naquele tempo, de que Cristo estava com eles. Cristo veio, o Senhor veio a seu tempo e passou essa graça que antes não era com os gentios, passou para o mundo inteiro. Todo mundo está na graça de Deus, se quiser estar na graça de Deus. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glórias a Deus. Aí vai falar agora da lei de Moisés no versículo 3. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, está vendo que a carne é doente, é enferma. Por que é enferma a carne? Porque está cheia de pecado, a carne é condenada. Então Deus deu sua lei escrita em pedra, justamente para que o homem soubesse o que era o certo, o que era errado, para que soubesse os preceitos de Deus, para que soubesse o que era certo, o errado, e assim ele poder vir a fazer o certo. Embora o homem não pode fazer o certo, a não ser pela ajuda do Espírito Santo de Deus, que tem que habitar nele. Por isso que a graça que existe em nós é tremenda, é infinita, é grandiosa, porque nós não temos tanta dificuldade para cumprir a palavra de Deus, porque Deus que está dentro de nós nos ajuda a cumprir essa palavra. Do contrário, nenhum de nós poderia cumprir a lei de Deus. Nesse tempo, quando foi dada em tábuas de pedra e madeira, não era quase possível cumprir a vontade de Deus, porque o homem sabia o que era certo ou errado, mas fazia o errado. Por quê? Porque a carne lhe impedia realizar a obra de Deus. A não ser alguns que Deus separou, aqueles 7.000 que a palavra fala, separou para a salvação, e Deus, em seu poder, fez que eles viessem a cumprir a sua palavra. O Senhor guardou muita gente no tempo de Israel. Porquanto que era impossível a lei de Moisés, visto como estava enferma pela carne, o homem natural, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, semelhante, é como se fosse, mas não era, porque Deus se encarnou em Cristo Jesus. É como se fosse um de nós, mas ele é acima de nós, sempre foi. Mesmo quando ele veio em carne, esteve aqui na terra. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Que coisa maravilhosa. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, esse corpo foi condenado, porque Cristo padeceu na cruz. Ou seja, os pecados que nós deveríamos pagar, nós mesmos, Cristo, ele trouxe, levou para ele. Então, ele foi morto por nossos pecados. Mas como ele era sem pecado, ele foi ressuscitado por Deus. Ou seja, o pecado não podia ter poder sobre ele para lhe matar. Então, ele entregou seu Espírito e depois, ao terceiro dia, o Espírito Santo lhe ressuscitou. Glória a Deus. O corpo dele se foi para o céu. Todo corpo de todo ser humano, quando ele
morre, fica aqui na terra, né? Se apodrece. Mas o corpo de Cristo foi com ele. Tremendo, né? Então, o Espírito de Deus ressuscitou a Cristo e lhe levou ao mais alto dos céus, e aos 50 dias, depois de 40 dias que andeve por aqui, pela terra, né, em Jerusalém, naquela região, ele subiu aos céus, e aos 50 ele desceu no Espírito, é o mesmo Espírito que nós temos pela graça de Deus. Esse é o Espírito Santo que nós temos. Mas Deus condenou o corpo do pecado. Se nós tivéssemos sido salvos também no corpo, ninguém de nós ficaria doente, ninguém de nós adormeceria, morreria. Todos nós ficaríamos sempre jovens e seríamos levados com esse corpo. Por isso que um crente muito devoto e muito santo também pode morrer. Todos nós vamos morrer aqui nesse mundo. Então Deus, o que salvou de nós? Salvou a nossa alma. E quando Deus vier com todo poder e glória, com os milhares e milhares de anjos, Ele vai nos dar um corpo novo e um novo nome, ou seja, seremos renovados. Agora, a alma que nós temos hoje será a mesma, mas aqui na terra, o que nós temos? Um corpo, um espírito e uma alma. E quando Deus vier, quando Cristo vier, Ele vai nos dar um novo corpo, com essa mesma alma revestida, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, e teremos o nosso espírito já em Deus, e para com Deus, a semelhança de Deus, no Filho, que é o próprio Deus encarnado. Deu para entender? Glória a Deus. Mas esse corpo, não. Né? O que a palavra ele fala aqui, que o corpo da morte é condenado pelo seu pecado, e o corpo da morte qualquer, esse que nós temos, que é o corpo pecador. Então por isso tem um grande mistério em todas as coisas de Deus. Quando Cristo ressuscitou com o corpo, foi ali que Deus nos ensinou o seguinte: nesse corpo que ressuscitou dele, nós teremos um corpo para a eternidade, porque esse corpo nosso está em corrupção. Deu para entender? Mistérios tremendos, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se andamos segundo o Espírito, revestido pelo Espírito Santo de Deus, e pelo poder do Espírito Santo, nós andamos segundo a vontade de Deus, mas não nessa natureza carnal. Ou seja, nós lutamos contra a nossa própria natureza carnal e a vencemos pelo poder de Deus. Não tem aquele crente que deixa de ser crente e renega às vezes da fé e sai no mundo? Bom, ele caiu na carne, como a gente fala, né? E para ele voltar é muito difícil. Por quê? Porque o que estava morto se apoderou dele de novo. E aí Satanás teve acesso, né, a toda a alma dele, a tudo que era para ser de Deus. O templo que era habitado por Deus passou a ser uma marionete nas mãos de Satanás. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Todos nós, me acontece comigo mesmo, que às vezes a gente perde a paciência com tantas coisas, é uma inclinação para a carne, né? Quem de nós não perde a paciência? Sabe por que eu me coloco nessas fraquezas junto com vocês? Para que não vejam que o servo de Deus, o missionário, o pastor, o evangelista, como queiram me chamar, de repente está dando paulada para todo mundo e como que ele fosse um santo irrepreensível. Quando nós reconhecemos nossa própria fraqueza e nosso próprio pecado, Deus nos renova. Glória a Deus. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. Ou seja, se alguém se inclinou para a carne e ficou na carne, vai morrer. Está condenado. E não digo de morrer fisicamente, porque morrer fisicamente nós vamos morrer, não tem como.
Mas o perigo está em que se aquele que se inclina para a carne não consegue sair, ele morre espiritualmente. Esse é o grande perigo de tudo isso. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Por isso que o crente pacífico, o crente cheio do amor do Espírito Santo, o crente anda cheio da unção e do gozo do poder do Espírito, e o crente traz a sabedoria de Deus do alto, e ele consegue discernir, pensar, agir, falar e realizar tudo que é da vontade de Deus em tudo o que nos é menester, em todas as coisas que fazemos aqui na terra. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ou seja, não é possível que um homem natural possa vir a fazer a vontade de Deus. Porque aqui está falando que o homem natural não pode fazer a vontade de Deus. Temos que aprisionar esse homem natural para que o Espírito de Deus possa nos guiar em luz e em vida, né? Em sabedoria, em libertação. Tremendo isso aí. Por que Deus sempre me dá dessa forma para explicar para a igreja, para que a igreja entenda que nós temos duas faces, como duas pessoas. Uma, aquela que é na carne, e outra que é no Espírito de Deus. E Deus nos está dizendo aqui que nós temos que estar no Espírito de Deus para que aquele homem renovado pela salvação possa vir a fazer a vontade de Deus, e esperemos a Deus em santidade. Versículo 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, se é que o Espírito de Deus está em nós, nós somos de Deus. E também não estamos na carne. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pronto. Ou seja, temos que ter o Espírito de Cristo em nós, que é o Espírito de Deus, para que possamos fazer a vontade de Deus e realizar as obras que Deus realiza no meio de sua igreja. Glórias a Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Olha que grande mistério tem aqui. E se Cristo está em nós, né? O corpo, na verdade, está morto. Ou seja, todos aqueles que temos o Espírito de Deus, também temos esse corpo morto. Ah, não, mas se alguém diz assim, eu vou daqui para lá, eu penso, eu trabalho, eu estou vivo. Não, mas a palavra diz que a vida verdadeira é aquela que temos em Cristo. Não sei se vocês têm experimentado algo pessoalmente ou já receberam relatos ou testemunhos de outras pessoas. Que aquele que recebeu o Espírito Santo, ele se arrepende, ele chora, ele clama, ele está no primeiro amor, né? E ele despreza a vida na carne. Depois ele se sossega e começa a entrar na carne de aos poucos, né? Mas ali, quando está o primeiro amor, o crente realmente demonstra, né, o poder do Espírito na vida dele. E a carne intenta retomar o controle, intenta manipular aquela pessoa, mas o Espírito Santo de Deus não deixa, e ele fica na presença de Deus. Então é um grande combate, um grande conflito pessoal no indivíduo que está no Espírito Santo. Aleluia. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, porque nós somos pecadores. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Aí, o Espírito nosso vive por causa da justiça de Deus, do Espírito Santo que dele existe em nós. Estamos terminando. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ou seja, se o Espírito Santo habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo
o Espírito Santo ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais. A palavra está falando que nossos corpos são mortais. Está falando que você está cheio de vida, cheio de gozo, porque você é fulano e fulana de tal. Não, está falando que você está morto, meu irmão. Você não está nem vivo. Você está vivo por minha causa. E se o Espírito está em você, o seu corpo morreu de vez. Mas você vive por causa da justiça de Deus que está em vós, que habita em vós. Glórias a Deus. E para terminar, meus irmãos, eu termino de ler esse versículo para encerrar. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, para ser ressuscitado e irmos com Deus, arrebatados com Ele, quando Ele vier, temos que ter o Espírito Santo. Eu tenho visto de alguns irmãos, não somente aqui no Brasil, mas quando vou para fora também, que muitos têm uma dúvida muito grande se o Espírito Santo está neles. Se não fala em língua, não está o Espírito Santo. Eu sei que a maioria dos irmãos na teologia acredita que só falando em língua o Espírito Santo está nele. Você tem que sentir a Deus. Não? Eu recebi o Espírito e falei língua depois. Conheço vários irmãos que são grandes profetas de Deus que aconteceu a mesma coisa. Tá bom? Então, se você está convencido que Cristo é o Salvador e você se entregou e você sente o Espírito Santo em você, você tem o Espírito. Tem alguns que tem um banho só, tem que ter cuidado com isso, né? Mas se você se entrega a Jesus, eu tenho a certeza que o Espírito Santo está com você. Sabe que eu vejo pessoas na rua, ou quando vou no supermercado, no comércio, em qualquer lugar, e olho para os olhos do irmão e sei se tem o Espírito Santo ou não. Os olhos daqueles que temos o Espírito Santo de Deus brilham. E do homem que está no mundo, não. Parece que é um buraco assim, né? Parece que é um túnel escuro. Parece que os olhos dele são um próprio abismo. Assim eu vejo. Mas quando eu vejo o irmão, nossa, eu vejo os olhos brilhar. Até nas fotografias, nos vídeos, ou quando anda na rua. Nos olhos você conhece, viu? Nos olhos você conhece, irmão. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Que essa palavra tenha edificado cada um de nós. Que essa palavra venha edificar muitos, se escutarem essa pregação por meio das redes sociais. E que Jesus nos siga abençoando tanto como já nos abençoou. E que ninguém pegue enfermidade alguma. Eu, em nome do Senhor Jesus, repreendo o coronavírus, junto com vocês, meus irmãos, porque a palavra que sai da nossa boca no Espírito Santo é poder. Eu repreendo o coronavírus da vida de todos vocês e declaro que nenhum de nossos irmãos, nem daqueles parentes que nem estão na igreja, vão pegar doença alguma. Amém. Glória a Deus. Obrigado por essa oportunidade.